Buonasera, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, nossa primeira aula do semestre vai ser sobre Ásia. Essa aula é um pouquinho mais introdutória, eu não vou especificar tanto sobre alguns países, mas eu acho que mais para frente vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre alguns deles, né? Bom, para começo de conversa, o continente asiático é o maior continente em extensão territorial, é o continente mais populoso do mundo também. 3 dos países mais populosos do mundo estão localizados no continente asiático, né? Isso também vai ser muito significativo para uma série de políticas e decisões econômicas que vão estar interferindo no território, né, do continente. A gente também pode colocar esse continente como um continente extremamente dinâmico, não só por conta do seu dinamismo populacional, do seu dinamismo social, mas também por conta do seu dinamismo natural. A gente vai ter uma série de características que também vão interferir na própria organização do continente. Por exemplo, a gente tem uma variedade climática bastante interessante no continente, assim como uma variedade de relevo e de solos. Para quem não lembra, o continente asiático vai ter algumas de suas áreas permeadas pelo que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, né? Que é uma área de bastante atividade tectônica. Isso vai dar origem a uma série de formações, como é o próprio caso ali do arquipélago do Japão, né, do conjunto de ilhas japonesas, mas também vai dar uma série de características nos solos que podem favorecer aí o desenvolvimento da agricultura. Assim como a gente também não pode esquecer que no continente asiático a gente vai ter ali a cadeia de montanha elevada do planeta, que é o Himalaia, que também está em constante movimento aí de formação, denominando o que a gente chama de dobramento moderno. Isso daí também vai ser bastante significativo para a gente entender algumas regiões que a gente pode até colocar enquanto vazios populacionais, né? A gente não vai ter uma grande população sendo desenvolvida, grandes cidades sendo pertencentes a essas regiões mais acidentadas. Bom, conforme eu falei para vocês, por conta de todas essas variações, esse dinamismo natural, o continente asiático ele vai ter uma série de dinamismos também no que diz respeito à produção agrícola e também à própria produção mineral. Acho que de maneira geral é importante a gente pontuar 3 gigantes aí da produção mineral, que no caso seriam China, Índia e também os países do Oriente Médio. A gente não pode esquecer que o Oriente Médio, que também pode ser caracterizado como pertencente ao continente asiático, produz cerca de 30% do petróleo mundial, né? Lembrando que a nossa matriz energética ainda é o petróleo, né? A nossa matriz energética mundial. Bom, além disso, a gente também precisa reforçar que o continente asiático é bastante marcado por uma presença de população rural. Essas regiões rurais, apesar de dinâmicas, né, apesar de fazerem parte de países com economias cada vez mais emergentes, muitas vezes apresentam baixos índices tecnológicos nas suas produções agrícolas, apesar de serem grandes produções, tá certo? A gente também não pode esquecer, né, que a gente, por ter aí essa concentração populacional, o continente asiático, para além de ser um grande exportador, também é um continente que precisa importar uma série de produtos, principalmente produtos primários, tá certo? Porque por mais que a gente tenha esse dinamismo, a gente não consegue ter aí um suprimento para toda a demanda, tanto produtiva quanto do próprio consumo desse continente no geral. O que a gente precisa lembrar aí na linha do tempo histórica do continente asiático? Temos um continente extremamente instável, né? Historicamente, nós tínhamos esse continente, né, há séculos atrás, como um continente bastante potente, né? A gente vai ter uma produção intelectual, uma produção tecnológica, uma ocupação do território extremamente significativa, né? Até a gente ter toda essa virada que acontece a partir do processo de grandes navegações, de expansão marítima, que daí vai acabar trazendo a centralidade das relações não mais para o continente asiático, mas sim para o continente europeu. Mas não pensem que o continente asiático não estava ali a todo vapor, produzindo, né, o que estava produzindo até então e dinamizando cada vez mais a sua ocupação, né, e a sua forma também de se desenvolver. Bom,
Dentro desse contexto, né, em que a gente vai ter essas instabilidades que vão estar acontecendo por conta das dominações, por conta das ocupações, por conta, né, das diferenças mesmo populacionais que o continente vai apresentar, o continente asiático ele vai ser bastante fragmentado no seu histórico, né? A gente vai ter eras dos impérios, a gente vai ter dominações importantes chegando ali na região, principalmente entre o século XIX e século XX, em que a gente vai ter uma presença importantíssima da perspectiva imperial atrelada ao Japão, né? O Japão ele vai ser bastante violento, vamos dizer assim, nesse contexto, né? De dominação dos territórios. Além disso, a gente também vai ter todo o processo de imperialismo por parte das potências europeias, né? Então, aquele mesmo processo que vai estar lá dividindo o continente africano em vários pedaços, né? Também vai estar ocupando uma série de territórios do continente asiático. Muitos desses países, inclusive, só vão estar passando pelo seu processo de independência após a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos países que a gente conhece hoje como potências emergentes, como é o caso da Índia, só vão conquistar a sua independência a partir dos anos 40, anos 50, né? Então, são países muito novos. Por conta disso, muitas democracias, muitas questões econômicas, sociais, a própria organização desses países ela é muito frágil, né? Pensando em todo o seu histórico de ocupação, de dominação, de instabilidade, essa galera ainda está engatinhando, vamos dizer assim, para uma certa coesão dessas questões que vão estar sendo desenvolvidas após os seus respectivos processos de independência, tá certo? Acho que, de maneira geral, o que vale a gente falar, né? Pensando no processo de desenvolvimento, principalmente aí atrelado às questões da expansão capitalista, né? Principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter potências importantes. Inicialmente o Japão, né? Não podemos esquecer aí que o Japão ele foi diretamente financiado pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, pelo que a gente chama de Plano Marshall, né? Esse financiamento seria aí voltado para países que haviam sido devastados pela Segunda Guerra. É bastante contraditório, uma vez que foi os Estados Unidos que estavam ali jogando bomba atômica no Japão e tudo mais, mas enfim, né? Japão acaba recebendo esse financiamento do Plano Marshall e uma das principais frentes de investimento do Japão nesse contexto é a educação. Isso vai ser bastante importante para o próprio desenvolvimento de mão de obra qualificada, que vai acabar abastecendo o próprio mercado japonês. Isso vai fazer com que em pouco tempo o Japão consiga se consolidar como uma potência bastante significativa no continente asiático. Caminhando numa linha do tempo histórica, a gente também acaba tendo aí o desenvolvimento dos chamados tigres asiáticos, né? Que também vão estar recebendo esse investimento internacional para que eles comecem a produzir inicialmente o que seriam produtos com menor valor agregado. Hoje não é mais desse jeito, até porque a gente tem os tigres asiáticos mais anciões, assim, e a gente acaba tendo um novo grupo de tigres asiáticos, que seriam os babies tigres asiáticos. Eu vou falar um pouquinho mais com vocês na aula que vem. E a gente também não pode esquecer que dentro dessa linha do tempo histórica, né, de investimentos, de transformações, né, de desenvolvimento, a gente tem o caso emblemático da China, né? Eu vou dar um pouco mais de atenção sobre o desenvolvimento do país na próxima aula com vocês, mas é importante a gente também considerar a China aí como a grande potência asiática e hoje talvez a grande potência dentro dessa organização global. Uma coisa também muito importante para a gente lembrar, que é uma característica marcante aí do continente asiático, é que, apesar de a gente ter o desenvolvimento dessas potências, ao mesmo tempo a gente ainda vai ter uma série de países bastante precarizados. Como eu falei para vocês, esses países vão ser instáveis, vão estar engatinhando aí no início de estruturação democrática, social, por conta de um intenso processo de exploração internacional dos seus territórios, da sua população. E muitos desses países também vão ser completamente devastados por conta não somente da Segunda Guerra, mas também por conta da Guerra Fria. Porque se a gente for lembrar o contexto de Guerra Fria, não podemos esquecer que, apesar de não termos conflito direto entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, nós tínhamos conflitos diretos em outras nações, outros territórios de influência. Muitos desses territórios, que como eu já mencionei para vocês, estavam ali meio instáveis, estavam tentando buscar sua independência no pós-Segunda Guerra,
acabam sendo diretamente afetados por conta de todos esses conflitos armados e essas zonas de influência por parte dessas duas grandes potências na Guerra Fria. Alguns exemplos são o Vietnã, o Camboja, o Laos, que vão ser países ali do Sudeste Asiático que acabam sendo bastante deteriorados, né, bastante violentados aí por conta desse histórico conflito. Não é à toa que, apesar de termos as potências, nós temos países que vão ser bastante empobrecidos e que vão carecer muito de tecnologia, de industrialização, de investimento econômico, educacional, social, enfim. Esses países, inclusive, eles são responsáveis, vejam só, por receber cerca de 70%, principalmente das produções de plástico global. Vejam só. Então, o lixo que é produzido, a gente vê toda aquela questão. Não, mas olha, aquele país ali, não, ele já está conseguindo super reduzir as suas produções de plástico, de outros materiais que têm dificuldade de ser reciclado. Olha que exemplo, nossa, maravilhoso. Mas, não se engane, muitos desses países grandes, essas grandes potências, acabam aí exportando o seu lixo para esses países mais empobrecidos, a maior parte deles no Sudeste Asiático, para que a população desses países acabe tirando a sua renda exatamente do lixo. Vejam só que loucura isso, né? Esses países que eu mencionei para vocês, que são bastante precarizados, praticamente não tem legislação ambiental, legislação trabalhista, então fica muito fácil para essas grandes potências, para as multinacionais, para as transnacionais se aproveitarem dessa situação precária e mandarem ali condições trabalhistas muito ruins, mandarem o lixo para lá, mandarem setores produtivos bastante problemáticos para essas regiões, porque, de fato, é o que sobra para que essas regiões possam, de alguma forma, se inserir dentro do mercado global, né? Então, elas acabam reproduzindo ainda, pensando, né, dentro dessa questão do mundo bastante desigual, esse mundo globalizado capitalista, essas localidades estão ali reproduzindo continuamente a desigualdade e a exploração dos seus territórios. Inclusive, né, não sei se vocês já tiveram curiosidade de procurar, eu encontrei esse exemplo aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, na produção da Nike, né, que é uma grande multinacional aí, né, nós não temos as grandes fábricas produtivas, né, dos setores mais com menor valor agregado. Essas localidades, elas não estão nos países centrais, elas estão, em grande maioria, no Sudeste Asiático. Exatamente porque a mão de obra é extremamente barata, as legislações são extremamente frágeis e a fiscalização ela praticamente não existe. Isso faz parte de toda a questão aí de organização mundial baseada na flexibilização do trabalho, né? Que seria muito pertencente a essa etapa do que nós chamamos de meio técnico científico informacional, né? De como a gente vai estar tendo a organização global, principalmente baseada nas transnacionais, nas multinacionais, algo que vem se consolidando desde os anos 70, 80, principalmente anos 90 aí nos territórios nacionais. Nessa aula, pessoal, além disso, eu também queria conversar com vocês sobre alguns conflitos do continente asiático. Eu acho que, nesse primeiro momento, eu gostaria de citar dois com vocês, né? O primeiro deles é o conflito da Caxemira. A Caxemira, ela fica localizada ali, fazendo fronteira com grandes potências do continente asiático, que seriam a China, a Índia e o Paquistão. Sim, o Paquistão é uma grande potência no continente, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias, especificamente tecnologias nucleares, tá? A Caxemira, pessoal, é uma zona que ficou meio híbrida, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter um continente em que muitos países vão conquistar sua independência bem tardiamente. E foi esse o caso do Paquistão e da Índia, que vão conseguir sua independência só em 47. Olhem só que loucura, duas grandes potências só se tornam independentes em 1947. A Índia vai passar por todo um processo vinculado ao Gandhi, né? E a gente vai ter
o Paquistão vinculado ao processo de independência à Liga Muçulmana, né? Aqui a gente já tem uma grande diferença, né? A gente vai ter a interferência direta de religiões bastante presentes ali na região, dentro desse processo de independência. Então, a gente tem a religião hindu de um lado, né, no lado da Índia, e a religião muçulmana no lado do Paquistão. No que diz respeito a Caxemira, a gente tem um bebolado de todo mundo, né? Então, a gente tem um bebolado de pessoas muçulmanas que estavam anteriormente no território paquistanês, e a gente também vai ter um bebolado de população hindu, que anteriormente estava ali vinculado ao território indiano. Durante ali esse processo de consolidação do território, já se não bastasse toda essa treta, né, de quem ficaria dominando a Caxemira, o Paquistão passa uma porção das terras ali do que seria a região da Caxemira para a China. Ao mesmo tempo que a gente tem essa passada de terras ali, mas a gente vai ter a legitimação do domínio indiano sobre a região da Caxemira. Então, vejam só, né? A gente vai ter jogos de interesse acontecendo na região, a gente vai ter diferentes populações ali controlando ou tentando controlar essa região. E muitas vezes, quando a gente fala desse conflito, a gente pensa que é um conflito religioso. Mas, na realidade, não podemos aí esquecer que a região da Caxemira, ela é super estratégica, principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos. A região da Caxemira, ela vai ter pelo menos 3 nascentes importantes. No início da aula eu comentei com vocês que o continente asiático, ele é muito dinâmico na agricultura. Nós temos um continente com uma elevada população rural, que depende muito da questão da irrigação. E essa irrigação vem da onde? Dos recursos hídricos. Se eu controlo a nascente, eu controlo a irrigação do meu país. Consequentemente, eu posso potencializar a minha produção agrícola. A produção agrícola é essa que corresponde a uma grande parcela aí dos setores econômicos do continente asiático. Então, o controle da Caxemira significa esse controle de um recurso extremamente importante na região. E o outro conflito que eu trouxe, eu acho que vocês devem ter visto com um pouco mais de frequência, que é o conflito de Mianmar. Vejam só. Mianmar é um país super pequenininho, né? Também é um país que vai estar aí passando por uma independência bem tardia, um país muito precário, explorado, que vai estar ali tendo muita fragilidade econômica, social, enfim. Vai passar por um longuíssimo período de ditadura, que, se eu não me engano, vai dos anos 60 até 2011, tá? Ditadura militar ali, escrachada no país. Em 2011, finalmente, a gente consegue ter uma primeira democratização, vamos dizer assim, uma organização para as eleições diretas no país. Essas eleições, elas chegam a acontecer, né? Mas o que aconteceu no início do ano foi o quê? Um golpe no contragolpe. O que a gente vai ter novamente em Mianmar os militares tomando conta do governo mais uma vez. Inclusive, ficou muito emblemático esse momento, porque, sem querer, uma professora de dança filmou exatamente o momento do golpe acontecendo no país, né? Muito importante para a gente considerar no conflito de Mianmar é que, para além dessa fragilidade democrática, o país vai passar por um histórico genocídio. Vejam só, um país super pequenininho, tem aproximadamente 152 etnias. Inclusive, o país não chamava Mianmar, o país chamava Birmânia, que é o nome de uma das principais etnias do local. Dentro dessas etnias, a gente vai ter uma específica que ela é extremamente perseguida. Inclusive, eles são considerados apátridas.
É como se eles não tivessem pátria. É como se, por exemplo, eu não pudesse ser brasileira mesmo tendo nascido nesse território aqui. Então, vejam só. Essa etnia se chama, eu não sei se estou falando certo, mas se chama Rohingya, né? E a atual líder do governo, que havia sido eleita democraticamente, foi uma das grandes pessoas que encabeçou a perseguição a essa etnia. E essa perseguição ela é bastante histórica. Então, para além de todo o caos, democraticamente falando, em que a gente vai ter aí todo o domínio militar novamente se impondo no país, e não, esses militares não estão aí defendendo a etnia, são coisas paralelas, a gente também vai ter um conflito civil histórico, uma perseguição histórica a determinada parcela da população, que vai se somar a esse caos político e vai generalizar uma crise muito profunda no país. Então, se vocês forem procurar hoje, né, matérias com relação a Mianmar, vocês vão encontrar dados bastante tristes, bastante alarmantes, né? A gente já tem, nesses últimos meses, um número absurdo de presos e perseguidos políticos, a gente já tem um número absurdo de desaparecidos por conta dessa ditadura militar que está retornando ao poder, depois de um breve período democrático, né? E, para além disso, a gente tem toda essa questão de perseguição e violência entre as próprias etnias do país, né? Bom, eu acho que tudo isso aqui que eu mencionei foi bem geral, mas eu acho que fica muito claro para a gente que o continente asiático, assim como ele é muito dinâmico, ele também é muito instável, né? Ele não é único, ele não vai ser ali hegemônico tanto nos seus interesses como na sua organização, muito menos no seu próprio histórico, né? Pensando em como esses países eles vão estar se estabelecendo e como essas populações também vão estar se relacionando. Na aula que vem a gente fala um pouco mais sobre alguns casos específicos do continente. Se vocês tiverem mais dúvidas, questões, sugestões, é só falar comigo. Um abraço e até mais.